TV Artilheiro. Anderson, eu fiz essa pergunta agora há pouco pro Romário. Existe um sentimento de frustração por conta desses 2 jogos em casa e apenas 1 ponto conquistado? A frustração em termos de resultado, sim, mas não de atuações. Eu acho que nós fizemos 2 bons jogos. Acho que a gente mereceu muito, assim, um resultado muito diferente nesses 2 jogos. A gente não merecia perder para o Santos de forma alguma. E hoje, na minha opinião, eu acho que a gente foi bem superior ao Bahia, criou as principais oportunidades. Uma equipe que tem uma transição muito forte, uma equipe que está muito bem, com uma pontuação muito boa, que tem jogado contra os grandes adversários aí, criado boas oportunidades nessa transição. A gente conseguiu neutralizar bem isso, assim, foram pouquíssimas chances. A gente teve o controle do jogo, criamos boas situações. É frustrante porque a gente não conseguiu o objetivo principal, que foi pontuar. Mas assim, eu acho que a gente está evoluindo, cara. Isso acho que é o mais importante. E como eu falei desde o início, eu acho que depois dessa parada a gente vai ter um tempo suficiente para encaixar. Eu acho que a gente está pecando um pouquinho nos detalhes, assim, no detalhe do detalhe. É uma finalização que às vezes a gente podia dar um passe um pouquinho para trás. A gente está precipitando em alguns momentos, que a gente tem uma situação boa, mas isso é só com o tempo para que eles possam se conhecer cada vez mais. Anderson, o que de fato aconteceu assim com o Ricardo Bueno, né? A história, ele realmente pediu para não ser relacionado por conta dos 7 jogos, foi essa informação que acabou saindo aí pra gente. E é um jogador que você não vai poder mais contar no restante? Não, o que eu conversei com o Bueno, e ele foi muito tranquilo quanto a isso. Eu falei assim, de uma forma muito, muito clara, que eu queria dar uma oportunidade para o Romário. O Beckson ia iniciar o jogo, que minha primeira opção seria o Romário, né? E nessa conversa a gente já praticamente definiu, ele entendeu e tudo que tem além disso eu realmente não sei se é especulação, o que é. Então foi opção mesmo sua? De não uma opção para poder ver o Romário especificamente. Eu tinha que fazer tomar algumas decisões, né? Não sei se depois disso o Ricardo tomou alguma decisão nesse sentido, né? A gente não sabe, mas foi muito claro e foi muito correto. O Ricardo é um grande profissional, um jogador que a gente tem o maior respeito, entendeu? A gente está buscando conhecer o grupo bem, dar boas oportunidades para que a gente possa aproveitar esse período e de repente, ter um conhecimento maior e melhor de todos os atletas. Se acontecer do Ricardo Bueno não continuar na equipe do Ceará, já começa a pensar numa possível contratação, porque tinha o Roger foi embora. Se o Ricardo Bueno, repetindo, sair, aí já fica só com o Beckson e com o Romário. O Ricardo Bueno até então vinha sendo o artilheiro da equipe com 10 gols. Eu acho que a gente está ganhando um jogador como o Romário, que é um jogador que tem uma identificação enorme com o clube, um jogador que tem um potencial enorme também. Então, assim, eu não posso falar sobre o que vai acontecer depois disso, entendeu? Assim, a princípio, o Ricardo faz parte do grupo e a gente sabe aí da sua qualidade e tem certeza que em determinado momento vai nos ajudar normalmente. Agora, se ele quiser tomar uma nova decisão, a conversa nossa é muito franca, assim, e a gente se respeita muito acima de tudo. Eu respeito todos os atletas, as decisões deles. O Roger pediu para poder buscar um outro caminho. A gente tem que saber, cada um sabe o que é melhor para ele mesmo. Vai demorar um pouquinho para o time voltar aqui à Arena Castelão, né? Sai agora para o Rio para jogar com o Vasco e depois da Copa América joga com o Fluminense no Rio de novo. É uma pena, porque eu acho que tomara que a gente possa voltar aqui com uma boa pontuação, talvez com uma classificação ainda melhor, e que a gente possa fazer aqui realmente um grande caldeirão, fazer com que as equipes tenham receio de jogar aqui e que a gente possa, acima de tudo, ser mais efetivo, aproveitar melhor as oportunidades para que a gente possa conquistar bons resultados. Mas a nossa equipe está se preparando muito bem para poder jogar dentro e fora de casa de uma mesma forma, com personalidade, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Goiás, como foi contra o próprio Bahia, assim, não durante toda a partida, mas principalmente no Avaí no segundo tempo, o Cruzeiro o jogo todo e o Goiás, eu acho que o segundo tempo também, assim, jogar com personalidade, buscando o resultado, e é isso que a gente deseja. Ô Anderson, e a expectativa para essa parada aí, né? Você falou de detalhes, a oportunidade aí para trabalhar exatamente esses detalhes. Quando você chega com um trabalho já desenvolvido, a gente já pega os atletas um pouco desgastados em função das competições que a gente teve, o que o Ceará teve no primeiro semestre, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa da Série
estadual. Acho que são esses, né? Essas competições. Pela Taça dos Campeões aqui. Taça dos Campeões. Então, assim, joga-se muito, né? Muito mais do que joga Copa do Nordeste. Ela veio uma competição extremamente importante, mas veio como mais uma sequência de jogos. Então, é claro que antes de começar o Brasileiro, a gente não está com a equipe totalmente limpa, né? Todo mundo recuperado, todo mundo pronto para poder disputar esses jogos tão importantes. Então agora é um período para a gente poder descansar, baixar um pouquinho a carga de trabalho, para a gente poder subir normalmente aí na sequência e principalmente trabalhar essas ideias que eu tenho passado para eles e poder qualificar cada vez mais. A gente vai ter talvez o retorno nesse período aí de jogadores muito importantes, como o Felipe, o Wesley, né, o próprio Quixadá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu estou esquecendo. Acho que são esses 3, assim. São jogadores muito importantes para a gente. Então, a gente tem talvez a condição de estar com um elenco todo à disposição nesse período e com certeza nós vamos crescer muito. O que dá para projetar já para esse jogo contra o Vasco, né? O Vasco até então tinha vencido, conquistou agora nessa rodada. Dentro de casa, ou seja, empolgação lá não vai faltar, né? Não, claro. O grande trabalho do Luxemburgo, um treinador extremamente experiente. O Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro. A gente sabe aí que está passando por alguns momentos de dificuldades, principalmente nas questões financeiras mesmo, né? Mas é o Vasco, né? É uma equipe que dentro de São Januário sempre cria muitos problemas para qualquer equipe, né? Conquistou um grande resultado diante do Inter e a gente vai se preparar da melhor forma possível para poder buscar lá um grande resultado. Bom, gente, um abraço para vocês. TV Artilheiro.